Fala aí, gente, tudo bem? Hoje vamos começar a trabalhar com a ideia do primeiro reinado, certo? Período que vai durar de 1822 até 1831, certo? Caraca, o cabelo tá tipo do Dom Pedro ali na foto. Última vez que eu vou raspar essa cabeça, sei lá. É, E nesse processo do primeiro reinado, a gente vai trabalhar o período entre 1822 e 1831, que é o período no qual Dom Pedro I esteve à frente do Brasil. A gente vai dividir essa aula em duas partes, certo? A primeira parte a gente vai falar agora, que é o início desse processo, o desenvolvimento da Constituição e o início dos problemas enfrentados por Dom Pedro. E na próxima aula a gente fecha com a crise e todo o processo até a abdicação, tá certo? Vamos entender então como é que funcionava isso. Bom, hoje eu vou dar essa aulinha com o meu cabelinho de Dom Pedro, certo? Ver se dá para ver aqui. Né? Tá um pouco, só falta os enroladinhos aqui, certo? Mas a próxima aula não. A próxima aula tudo vai ser diferente. Podia ter deixado um bigodinho, né? Igual do Dom Pedro. Mas vamos lá. Primeiro reinado. Para a gente entender o primeiro reinado, a gente tem que voltar um pouquinho e falar rapidamente sobre as questões que permearam a aula anterior. Né? Dom Pedro I, o processo de emancipação política, né? As características e os pontos fundamentais. Quando Dom João estava em Portugal, ao lado das cortes de Lisboa, chegou um momento que a relação era tão ruim, era tão complicada devido ao dia do fico e ao cúmplice, que na verdade o título de príncipe regente de Dom Pedro foi revogado. Ele perdeu o título de príncipe regente, ele não era mais líder de acordo com as ideias portuguesas do Brasil, e ele não seria mais o futuro imperador, o futuro rei de Portugal. A aristocracia brasileira que era o que a gente vai chamar de Partido Brasileiro, que eram aqueles membros da antiga elite brasileira que, quando os portugueses chegaram, foram enviados para o interior, perderam as suas casas, passaram a ser o que? A ganhar títulos de nobreza, né? Mas títulos que não tinham importância nenhuma e não participavam efetivamente dessa nova elite. Esses caras que, quando os portugueses foram embora, voltaram a ter importância, queriam mais. Queriam o quê? Queriam que Dom Pedro chutasse o balde e não cumprisse as ordens vindas de Portugal. Foi nesse momento que a gente passa a ter uma divisão da elite, dessa elite brasileira. De um lado, existiam os portugueses que tinham ficado aqui. Gente, não foram todos os portugueses que voltaram para Portugal. E esses portugueses que ficaram aqui constituíram o que era chamado de um partido português, que na verdade eram os comerciantes portugueses, lusitanos, burocratas e membros do alto escalão do exército, ou seja, aquele grupo mais intenso e mais marcante, tá certo? Os portugueses que tinham vindo para cá, alguns que tinham vindo posteriormente, alguns que tiveram vários benefícios nesse momento e que falavam: se Dom João e o Partido Português, se Dom João e as Cortes de Lisboa mandaram, Dom Pedro, você tem que voltar imediatamente. Esse partido vai rapidamente ser completamente excluído de qualquer possibilidade política nesse momento, porque do outro lado vai surgir o Partido Brasileiro, que vai dar um arcabouço a Dom Pedro para facilitar o seu governo. O Partido Brasileiro, liderado, não vamos esquecer, pelo José Bonifácio, tinha no seu meio burocratas, alguns membros ali que não aceitavam esse retorno de Dom Pedro a Portugal, comerciantes, grandes proprietários de terra. Esse era o grupo mais importante nesse momento, era aquela antiga elite econômica, que agora voltava a ser elite econômica, advogados e investidores urbanos. O que esses caras querem? O respeito à igualdade política e jurídica proposta por Dom Pedro. Começa um debate interno entre esses dois grupos e rapidamente o Partido Brasileiro vai passar a ter uma preponderância e um papel fundamental. Não podemos negar que todo o processo de desenvolvimento da independência do Brasil tem um ar de caráter liberal. Apesar de a gente perceber que rapidamente esse caráter é completamente excluído, mas as ideias da igualdade jurídica, do conceito de liberdade econômica, todos esses pontos têm um viés extremamente liberal na cabeça desses determinados grupos. É aí que a gente vê que nesse liberalismo uma das características mais fundamentais, pensando nos conceitos até iluministas, era um mecanismo total contrário a qualquer tipo de despotismo português. Não podemos aceitar voltar a ser controlados pela metrópole portuguesa. Acabou essa relação, não aceitamos mais isso. Foi nesse momento que, na verdade, se dizia, olha que interessante, esse movimento foi transformado em instrumento contrário às pretensões radicais de democracia. Então, rapidamente, a gente vai ver que a independência do Brasil, que aparentemente era um movimento liberal,
Sabemos que o liberalismo às vezes falha em seus conceitos democráticos, né? Mas aí é um debate para um outro momento, né? Perdão. A petição do Fico, né? O dia do Fico foi muito importante. O Cumpra-se foi muito intenso nesse momento, né? Estamos vivendo conceitos extremamente controversos, né? Citando e percebendo que o liberalismo tem 1 milhão de falhas, né? Que o capitalismo tem 1 milhão de falhas, diferenciando liberalismo e capitalismo, logicamente, tem 1 milhão de falhas, e a democracia, né, tenta sobreviver nesse meio do caminho. As exigências das cortes portuguesas, mas os interesses coloniais contribuíram para o decreto de independência. Ou seja, não dava mais para ter nenhum tipo de relação com os portugueses nesse momento. Foi aí que a gente tem o processo clássico que, em 7 de setembro de 22, Dom Pedro oficializa a independência, né, e isso demora a ser demarcado. Só em dezembro, Dom Pedro vai se autoproclamar o primeiro imperador do Brasil, iniciando aí o processo de primeiro reinado. Mas o que é importante e fundamental, não é porque você aceita a sua independência e proclama a sua independência que você oficialmente está independente. Existiam estruturas que vinham desde a formação do Congresso de Viena e outros momentos anteriores, inclusive o Congresso de Viena foi muito contrário a essa proposta, né? Ainda existiam relatos e determinados pontos, inclusive da Santa Aliança, né? Para essa determinada motivação e acabar com esses movimentos de liberdade nas Américas. Mas, na verdade, quando o Brasil faz a sua independência, existe um debate muito intenso, né? A metrópole não aceita do dia para a noite. Vale lembrar que os Estados Unidos se autoproclama independente em 1776 e, na verdade, a Inglaterra só aceita a independência em 1783. São 7 anos de demora para a aceitação da Inglaterra nesse momento. No Brasil, o Brasil se autoproclama independente em 22. E aí começa todo um projeto importante para definir a aceitação dessa independência. Mas, na verdade, na transição da independência para o início do Império Brasileiro, alguns debates são muito importantes. E esse é, quem sabe, um dos mais marcantes. Uma monarquia entre repúblicas. Não vamos esquecer que todos os países da América Latina, quando foram fazendo as suas independências, foram se transformando em grandes repúblicas. Era o processo ligado ao caudilismo, né, à expulsão dos espanhóis, às guerras de independência, e o Brasil decide manter a monarquia. A ideia ligada a Dom Pedro, ao Partido Brasileiro e a José Bonifácio era a manutenção da unidade territorial. A imagem era: se não nos transformarmos em um poder centralizado e monárquico, o Brasil vai ser dividido como a América Espanhola, que acabou se fragmentando. Uma outra ideia fundamental dentro desse ponto, às vezes algumas questões falam sobre isso, né? Cite diferenças entre o processo de independência do Brasil e da América Espanhola. Essas são as duas mais marcantes: monarquia e república, fragmentação e centralização. Mas uma outra característica importante é que a independência do Brasil foi feita basicamente pelas elites, com uma quase que total ausência de participação popular, né? A gente tem, como a gente falou, né, o mudar para continuar a mesma coisa. O ponto que é muito similar é o que é uma manutenção da estrutura socioeconômica. Escravismo, a escravidão se mantém no Brasil. Latifúndios, os grandes latifúndios se mantêm no Brasil. Domínio da oligarquia rural, ou seja, uma aristocracia continua a ter o poder nesse momento, e agroexportação de produtos primários. O Brasil, então, basicamente, não tem grandes mudanças estruturais. A independência foi política, mas não econômica. O Brasil continuava muito próximo ao processo da Inglaterra. A independência ou morte, não houve independência, porque o Brasil continuava muito ligado à Inglaterra, principalmente, e muito menos morte. Calma, já vamos falar sobre isso. É dentro desse ponto, é dentro dessa situação que a gente tem algumas resistências, sim. Existiram movimentos de revoltas no norte e no nordeste. Até na Cisplatina também tivemos alguns movimentos. Mais tarde a gente fala mais especificamente sobre a Cisplatina. Mas no norte e no nordeste, na região do Piauí, na região do Ceará e principalmente na região da Bahia, existiram grandes conflitos entre o antigo Partido Português e membros do exército que ainda ficaram aqui, do exército ligado a Portugal, que não voltaram a Portugal, contra tropas que eram favoráveis à independência. Na verdade, a gente vai ver aqui daqui a pouco a independência da Bahia, que é um ponto muito importante, mas o que a gente vai ver é que Dom Pedro primeiro tinha que resolver os problemas internos, para depois pensar nos externos. Se tinha gente no Brasil que não aceitava a independência, essas pessoas vão aceitar por bem ou por mal. Assim, Dom Pedro, que tem num primeiro momento
uma dificuldade econômica. Não vamos esquecer que quando Dom João voltou para Portugal, ele levou praticamente todo o dinheiro que aqui existia. Mesmo com dificuldades econômicas e querendo manter o seu luxo, Dom Pedro vai contratar mercenários, principalmente mercenários escoceses, para vir ao Brasil, para dizer para todos que aqui estão que agora o Brasil é um império independente. Existiram conflitos, guerras, não uma guerra de independência entre Brasil e Portugal, mas guerras internas no Brasil. E o que é importante, em meados de 1823, todos no Brasil já aceitavam, por bem ou por mal, a independência dessa região. Então, na verdade, todos aqui aceitaram. Quem não aceitava ou morria ou era expulso. Mas Dom Pedro gasta mais dinheiro contratando os seus mercenários para oficializar esse ponto. Começa então o reconhecimento internacional. O primeiro país a aceitar a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos aceitou a independência do Brasil em 1824. Não vamos esquecer, já vamos falar sobre isso, que em 1823 foi lançado nos Estados Unidos um projeto que ficou conhecido como a Doutrina Monroe, a ideia de América para os americanos. O apoio de todos os Estados Unidos para toda a independência da América Latina. Porque os Estados Unidos era bonzinho? Lógico que não, né? A gente sabe que uma coisa que os Estados Unidos não são, né? Não, que o país não é bonzinho. Qual era o objetivo dos Estados Unidos? Mercado. Mercado, mão de obra barata, controle sobre essa região num futuro muito próximo, como fez com toda a América Latina. O que é interessante é que logo depois da aceitação dos Estados Unidos, os outros países da América Latina, primeiro o México e depois todos os outros países que ficavam independentes, também aceitaram. Lógico que num primeiro momento, esses países da América Latina não gostaram muito do fato do Brasil ter se transformado em uma monarquia imensa e centralizada. Gerava um medo nas repúblicas que eram menores nesse momento. Mas, na verdade, pela pressão da Inglaterra, que queria que esses países aceitassem a independência do Brasil, pela pressão dos Estados Unidos e por uma análise que é um exemplo interessante, um mercado interessante, os países da América Latina acabaram aceitando a independência. A Europa demorava um pouco a aceitar. Na verdade, a Inglaterra queria o mais rápido possível que essa aceitação existisse. Mas, na verdade, existia um contrato que vinha desde o Congresso de Viena que dizia: a gente só aceita a independência de um país se a metrópole aceita. Isso vinha desde o início da formação colonial. O Congresso de Viena só oficializou isso, mas nos Estados Unidos foi a mesma coisa. E, na verdade, Portugal só vai aceitar mediante uma indenização que vai sair em 1825 e vai ser paga pelo Brasil em 1826. O que foi isso? Olha aqui, gente. Ué. Os primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal não aceita a independência. E, na verdade, aí temos um fator que é bem interessante, né? Portugal vai sofrer uma pressão muito grande da Inglaterra, que queria a independência do Brasil, e Portugal vai sofrer essa pressão em uma forma econômica. O que acontecia? Desde o Tratado de Methuen, Portugal tinha dívidas e mais dívidas com a Inglaterra. Nesse momento, a dívida girava em torno de 2 milhões de libras esterlinas. Essa era a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. O que acontece? A Inglaterra, que queria a independência do Brasil, vira para Portugal e fala: Portugal, eu quero que você aceite a independência do Brasil. E Portugal fala: cara, não é assim. O Brasil sempre foi a minha galinha dos ovos de ouro. Não posso aceitar do dia para a noite. E a Inglaterra fala: beleza, então não aceita. Só mais uma coisa, Portugal, eu quero que você me pague a dívida que você tem comigo, 2 milhões de libras. Ô, Inglaterra, eu tô fudido agora. Eu não tenho como pagar isso. Tô todo enrolado. Tá um processo de independência lá, a gente tá tendo briga. Eu não tenho esse dinheiro. Se vira. E Portugal fala: não tenho como pagar. E a Inglaterra fala: vou te dar uma solução. Pede pro Brasil. Fala que você vai aceitar a independência do Brasil e quero que, para aceitar a independência, você vai pedir 2 milhões de libras esterlinas. O rei de Portugal, né, as cortes de Lisboa, Dom João não mandava em nada, né, vira e fala assim: cara, eu quando saí de lá, levei todo o dinheiro, eles não têm esse dinheiro para te pagar. A Inglaterra fala: pode deixar, com isso eu me viro. E nesse momento, Portugal fala: Brasil, você quer ficar independente? Beleza, então eu vou querer uma indenização. Essa indenização é uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O governo brasileiro de Dom Pedro fala: cara, não tenho esse dinheiro. Isso aí é um processo muito complicado para mim. Eu não tenho. Se vira, senão eu não aceito a sua independência. E foi, por acaso, nesse momento, que emissários da Inglaterra chegaram ao Brasil, falando assim: governo brasileiro, vocês estão com um problema aí que eu estou sabendo, né? Já chegou lá na Europa. Eu posso te emprestar um dinheiro. Pode me emprestar um dinheiro? É, eu te empresto. 2 milhões de libras esterlinas, vocês querem?
E o governo brasileiro, caraca, coincidência, é exatamente o que a gente está precisando. É exatamente essa situação. E foi exatamente o que aconteceu. A Inglaterra adotou a postura mediadora e emprestou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar a indenização para Portugal. Na verdade, qual era o objetivo da Inglaterra? Foda-se Portugal. Portugal não tem nenhuma importância para mim. Portugal zera a sua dívida, mas o Brasil vai pagar para Portugal. É uma coisa triangular, né? A Inglaterra empresta para o Brasil paga para Portugal, Portugal paga para a Inglaterra. O dinheiro nem saiu da Inglaterra. O objetivo era simplesmente o quê? Mudar o devedor. E agora o devedor da Inglaterra não era mais Portugal, era o Brasil, que já nasce com uma imensa dívida externa nesse momento. Só para a gente relembrar aqui, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Trio Monroe, América para os americanos. A separação não foi pacífica. Dom Pedro contratou mercenários, mobilizou milícias e comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas, os portugueses que tinham sobrado aqui. Então, na verdade, esse foi o processo. Quando Portugal aceitou a independência, todos os países da Europa aceitaram. Mas aí foi interessante. E cada país da Europa que aceitava, tirava uma casquinha do Brasil. Falava assim, você quer que eu aceite a sua independência? Então, beleza. Eu quero que toda a sua produção de pau-brasil venha diretamente para a França. Aí eu aceito a sua independência. Você quer ficar independente? Então o quê? Então eu quero que toda a sua produção de açúcar venha. Todos os países foram o quê? Foram definindo e tirando uma casquinha. E o Brasil, apesar de independente, continuou completamente dependente economicamente, não só da Inglaterra, porque para pensar, você está devendo 2 milhões de libras esterlinas, né? Ah, professor, mas esse dinheiro é pouco, né? Para um país fazer a sua independência, né? Pouco. Professor, se a gente fizer... eu nem sei, né? Eu me perdi aí um pouco, algum aluno depois pode me ajudar. Eu me perdi aí um pouco quanto é que está valendo uma libra, né? Não faço a menor ideia, tá certo? Mas sei lá, que seja 10, certo? Então são 20 milhões de reais na atualidade. Tome muito cuidado quando você for fazer a transição e quando você for fazer a conversão de dinheiro de algo histórico. 2 milhões de libras esterlinas naquele momento era uma dívida absurda que Portugal tinha. Era um dinheiro que o Brasil não tinha de forma alguma. Cuidado quando você for transformar dinheiro. Dinheiro é o que você consegue comprar em um determinado período. Cuidado com isso. Observação. Independência da Bahia. A independência da Bahia foi um movimento que iniciou ainda em 21, antes da independência do Brasil, e teve seu desfecho em 2 de julho de 23, motivado pelo sentimento federalista emancipador do seu povo, com apoio de elites também, e que terminou pela inserção na formação da unidade nacional brasileira durante a Guerra de Independência do Brasil. Então, na verdade, na Bahia surgiu um movimento anterior à independência do Brasil, da população, mas também de alguns membros da elite, para o quê? Para expulsar os portugueses e fazer a independência, primeiramente da Bahia, e depois, lógico, que em 22 acabou sendo inserida no contexto de independência do Brasil. As lutas ali foram lutas intensas. E a gente tem alguns personagens que tiveram um papel extremamente importante e fundamental nesse momento. Essa primeira personagem aqui se chama Maria Filipa. É uma escrava que lutou pelo Brasil, pela independência dessa região, imaginando que os escravos poderiam ter algum benefício ou alguma imagem. Essa personagem aqui, que está ali na outra imagem também, se chama Joana Angélica. Joana Angélica era uma freira e, em determinado momento, quando tropas portuguesas tentaram invadir o convento da Lapa, ela ficou à frente e não aceitou qualquer tipo de imposição. Essa daqui se chama Maria Quitéria. Maria Quitéria, na verdade, teve um papel extremamente importante, liderou o recrutamento de tropas, de milícias, dentro da Bahia para a expulsão dos portugueses. A história das mulheres na colônia brasileira, no início do Império Brasileiro, sempre foi muito deixada de lado, né? Aqui são 3 personagens marcantes e interessantes que foram fundamentais para a independência dessa região. Então, na verdade, ainda hoje, a gente tem na região da Bahia a alegoria do caboclo, né? Que, na verdade, mescla essas situações. Então, na verdade, era uma luta de caboclos, né? De povos indígenas contra Portugal pelo Império Brasileiro. Olha que bizarro isso, né? Diversos grupos sociais lutaram pelo Império Brasileiro. E o 2 de julho, na Bahia, ainda hoje é uma comoção.
é um feriado, é uma data extremamente importante. Não sei se aí alguém como eu tem família baiana, né? Então 2 de julho é uma data muito importante para os baianos, né? Tem todo um fator extremamente fundamental agora no início do mês que vem. Eles lutaram pela independência. Lógico que a grande maioria vai ser o quê? Trucidada nesse momento. Então, na verdade, aqui é só uma observação para a gente ver que existiram lutas e personagens extremamente importantes nesse momento. Beleza, independência concluída, aceita no Brasil e ainda em trâmites para aceitação no exterior. É nesse momento que, depois de se autoproclamar independente, o Brasil precisava ter o seu próprio conjunto de leis. Foi nesse momento que Dom Pedro I, ao lado do Partido Brasileiro, organizou uma Assembleia Constituinte. 90 deputados desse Partido Brasileiro, liderados com apoio de Dom Pedro, mas liderados pelo José Bonifácio e por outras lideranças desse momento, definiram a Constituição brasileira. Rapidamente essa Constituição ficou pronta e ficou popularmente conhecida como o Projeto 23 ou a Constituição da Mandioca. O que defendia a Constituição da Mandioca? Era uma Constituição de caráter classista, defendia os interesses dessa oligarquia, porque, na verdade, o voto para escolher os líderes do legislativo, já que teríamos 3 poderes nesse momento, seria feito por um voto censitário. E o voto censitário seria definido pelas estruturas... O voto censitário seria definido pelas estruturas da quantidade de mandioca que você tivesse produzido. Qual era o intuito e o objetivo disso? Facilitar e desenvolver a manutenção do poder nas mãos da elite agrária. Comerciantes não teriam influência nesse momento. Era um projeto anticolonial, exclusão total de qualquer português da administração, e era um projeto anti-absolutista. Dividir os poderes, 3 poderes, o imperador seria único e exclusivamente membro do executivo. Mas, na verdade, existiria uma preponderância do legislativo frente ao executivo. O exemplo era o que estava acontecendo em Portugal e o que acontecia na Inglaterra. Então, quando esse projeto chegou ao imperador, ele ficou muito puto. Fiz a independência para quê? Para ser só como meu pai? Só como um rei da Inglaterra? Não aceito isso. Dom Pedro fica revoltado, interrompe os trabalhos da Assembleia, joga fora aquele projeto, rasga, não dá para rasgar porque era imenso, mas destrói aquele projeto, ordenou prisão e exílio de muitos deputados. Inclusive, ele se sentiu extremamente apunhalado pelas costas pelo José Bonifácio, que na verdade era um dos membros que estava aqui e foi exilado, voltou para Portugal nesse momento. Então, na verdade, era um projeto que Dom Pedro não gosta nem um pouco dentro dessa situação. Era uma submissão do poder executivo ao legislativo. O voto censitário, para você votar, tinha que ter 150 alqueires de mandioca. Por isso que o projeto ficou conhecido como Projeto Mandioca. Por que a mandioca? Porque, na verdade, era o produto fundamental para os escravos. Tá certo? Então, na verdade, aqui algumas características eram fundamentais. Quem que vai comandar o legislativo? Donos de terras e escravos nesse momento. O projeto acabou sendo frustrado. E foi nesse momento que Dom Pedro se revoltou. E o que ele faz? Ele joga fora esse projeto e começa, a próprio punho, com o apoio de o que ele chamava de 10 brasileiros natos, ele começa a definir o projeto da Constituição. Aonde foi assinada essa Constituição é uma grande mesa, né? Um pouco mais de 10 lugares, 5 de cada lado, mais o 11º de Dom Pedro, que está exatamente no Museu Imperial, em Petrópolis. Tá certo? Essa Constituição teve algumas características. A primeira delas é que a Constituição foi outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta. Alguém chega e define, essas vão ser as leis do país. Então, na verdade, o Brasil teve 2 Constituições outorgadas em sua história e uma semi-outorgada, depois a gente fala sobre isso. As 2 outorgadas, essa de 1824, outorgada por Dom Pedro I, e a de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, instaurando o Estado Novo. Segundo ponto, monarquia constitucional, vai seguir a Constituição e hereditária, vai passar de pai para filho, tanto que o seu filho vai ser o futuro imperador. Catolicismo oficial. Então, na verdade, o Brasil teria uma lei e uma religião oficial, a Igreja Católica, só que a Igreja seria completamente atrelada ao Estado. O que significava isso? O imperador era o chefe da Igreja Católica no Brasil. Ele tinha, além do poder de imperador,
ele tinha o poder do padroado, ou seja, ele era o imperador e o padroado. O que significava isso? O padroado era que ele tinha um poder em suas mãos, e esse poder era esse poder aqui, se chamava beneplácito. O que significava isso? Qualquer lei que viesse de Roma pelo Papa teria que ser aceita pelo imperador. Era como se fosse um cúmplice católico. Então o imperador era imperador e padroado, líder político e líder religioso nesse momento, porque tinha o poder do beneplácito. Qualquer lei que vinha de Roma tinha que passar pela aprovação do imperador nesse momento. Essa é a ideia, tá certo? Essa aí é a Constituição, né? Então, na verdade, o Estado brasileiro vai ser uma monarquia constitucional com índole autoritária. Esqueçam as ideias liberais lá do início. Agora é o que? É um liberalismo moderado. O Brasil vai se aproximar cada vez mais de ideias e de uma proposta quase que absolutista, tá certo? Ah, então Dom Pedro era absolutista? Cara, a gente pode usar essa ideia. Ah, então Dom Pedro instaurou um absolutismo no Brasil? Não, aí não, tá certo? Mas que ele tinha ideias absolutistas, ele tinha. Ah, o presidente é nazista? Ideias ele tem. Ah, o presidente vai instaurar um nazismo no Brasil? Acho um pouco mais difícil, tá certo? Aí, não estou falando atual não, tá? Estou falando de algumas outras situações aí, deixa pra lá. Dom Pedro, então, dissolveu a Assembleia Constituinte e nomeou um Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado ele chamava o Conselho dos 10 Brasileiros Natos, que estava encarregado de redigir a nova Constituição. A Constituição teve por base a Constituição do governo do Luís XVIII. Você lembra do Luís XVIII lá na França, tá certo? O cara que volta naquele momento para instaurar um absolutismo na França. Então, na verdade, que depois é sucedido por Carlos X. Então, na verdade, esse é o ponto, essa é a ideia e a imagem dessa Constituição. Os detalhes básicos, né? Outorgada. Quarto poder, já vamos falar sobre isso, tá certo? Que é a base dessa Constituição. Senado vitalício. Então, os senadores eram escolhidos por um voto censitário. Lembrando que o voto censitário agora era um pouco diferente. Era o voto censitário pela quantidade de dinheiro. Mas o que é interessante é que esse Senado era escolhido a partir de uma lista tríplice. Então, na verdade, eram escolhidos 3, e o imperador que definia, em última instância, quem vai ser o senador, e esse cara vai ser senador para sempre. Então, na verdade, a lista tríplice, como a gente tem hoje, né, em algumas estruturas do judiciário, né, a lista tríplice sendo aceita ou não, né? Então, na verdade, nesse momento aqui, a lista tríplice era uma escolha do imperador. Olha como o imperador já tinha a liderança sobre o executivo, já tinha uma influência grandiosa sobre o legislativo, porque ele que definia os senadores. Só vai ter o que? O metade do legislativo, né? Que na verdade vai ser o que? Vai ser a Câmara dos Deputados, que era eleita pelo voto censitário, tá certo? E o judiciário, que era também escolhido pelo imperador. Assim como a gente tem até hoje, né? Os líderes do STF são escolhidos pelos membros do executivo, tá certo? Terceiro ponto. Religião católica oficial com o padroado. O imperador, além de ter o poder político cada vez mais intenso, tinha um poder religioso também. Templos de outras religiões não poderiam ser caracterizados, então não podia ter nada de outra religião dentro do Brasil. O imperador escolhia presidente de província, membro de conselho de estados e senadores. Nobreza não era hereditária, era definida pelo imperador e manteve-se com alterações até o fim do império. Olha isso aqui, gente. Esse é o poder moderador. O que foi o poder moderador? Existia o legislativo, dividido entre o Senado, escolhido pelo imperador, e a Câmara dos Deputados, votada pelo voto censitário. O poder executivo, que era definido pelo imperador e pelos presidentes de províncias, escolhidos pelo imperador. E o poder judiciário, que era o Supremo Tribunal de Justiça, escolhido pelo imperador. Então, na verdade, aqui, tirando a Câmara dos Deputados, todos aqui eram escolhidos pelo imperador. Não importava. Não tinha influência. Atrelado ao poder que executa as leis do imperador, ao poder que cria as leis, os deputados e senadores, e ao que julga as leis, o judiciário, os juízes, existia algo que estava acima. Acima desses 3 poderes existia o Conselho de Estado, 10 brasileiros natos escolhidos pelo imperador. Acima disso existia o poder moderador. O poder moderador era a mola mestra desse período. O poder moderador definia tudo e podia mudar a criação das leis, mudar a execução das leis, mudar o julgamento das leis. Ele estava acima de todos os poderes. Era o quarto poder que controlava todas as estruturas dentro do Brasil. O mais importante,
o poder moderador era exclusivo do imperador. Só o imperador tinha esse poder. Então, na verdade, para que serviam os outros poderes? Para nada. Para dizer que o Brasil não era uma ditadura absolutista. Para dizer que no Brasil tinham 3 poderes, mas acima deles existia o poder moderador. Então, na verdade, o controle era total e exclusivo. Dom Pedro se transforma num líder autoritário com viés absolutista nesse momento. Em 25 de março de 1824, foi outorgada a Constituição de 24, que definia cidadania plena pela renda anual, voto censitário pelo dinheiro, monarquia hereditária, constitucional e representativa, então hereditária, seguindo a Constituição e representada por essa determinada família, manutenção da escravidão, província sem autonomia política, escolhida pelo imperador, e 4 poderes políticos: executivo, legislativo, judiciário e moderador nesse momento. A crise vai começar a aumentar. As críticas começavam a ser cada vez mais intensas a esse poder do imperador. Ninguém aguentava e diversos criticavam e falavam: para que a gente fez a independência? Para botar um português que quer ser absolutista no poder? Alguns hoje pensam isso também, né? Por que eu votei naquele personagem, né? Não digam que não foram avisados. A revolta era pelo fechamento da Assembleia, uma atitude extremamente antidemocrática, pela imposição da Constituição de 24, com o poder moderador e o autoritarismo cada vez mais intenso, a violência contra a Confederação do Equador, o fortalecimento de oposições, né? As oposições começam a crescer cada vez mais, a derrota na Guerra Cisplatina. O que foi a derrota na Cisplatina, professor? O que foi a Confederação do Equador, professor? O que foi? Como é que surgiu essa crise? Dom Pedro não era adorado. Dom Pedro foi uma enganação. As pessoas que acreditaram caíram nessa proposta, nessa esparrela. Cuidado com quem você escolhe para ser o seu líder. Na próxima aula, a gente debate as conclusões desse processo.